Olá, turma! Hoje a gente vai falar sobre infecções sexualmente transmissíveis e quem vai falar sobre isso sou eu, Stephanie, o Diego e a Tainara. E eu já queria deixar claro que vai ter umas imagens bem fortes, então estejam preparados. E o que são as infecções sexualmente transmissíveis? Essas infecções elas são caracterizadas por vírus, bactérias e outros micróbios que se manifestam principalmente através de relações sexuais sem uso de preservativo com uma pessoa que já esteja infectada. E geralmente elas se manifestam como feridas, corrimentos, bolhas ou verrugas, ou pode ter efeito sistêmico, que vai afetar todo o organismo, como o HIV e a sífilis. E vamos começar pela candidíase. Ela é uma infecção causada por micose ou fungo, chamada de Candida albicans. E essa doença ela provoca um corrimento que causa muita coceira e afeta de 20 a 30% de mulheres jovens e adultas. Os sintomas são ardor, coceira e inchaço na região genital, corrimento esbranquiçado e aftas e dor ao engolir os alimentos. Bom, como fazer a prevenção? Isso vale tanto para homens quanto para mulheres. Você tem que fazer a higienização da região vaginal, da sua região genital, usar roupa íntima de algodão e mulheres não usem absorvente todos os dias e usar camisinha em todas as relações sexuais. E o tratamento? O tratamento ele pode ser tanto em cremes de uso local, também pode ser usado antifúngicos em comprimido. E quando a irritação está muito acentuada, aí já é prescrito para medicamento via oral à base de corticoide. A tricomoníase ela é uma infecção genital causada pelo protozoário Trichomonas vaginalis. E ela se instala na vagina ou uretra e também em outras partes do sistema geniturinário. Como ocorre na parte íntima da vagina, costuma causar microlesões de odor. Nos homens, elas são assintomáticas e 170 milhões de pessoas ao redor do mundo são acometidas pela doença. Nas mulheres, os sintomas são corrimento amarelo ou amarelo esverdeado, como aqui na imagem, coceira nos órgãos sexuais, odor forte, vermelhidão genital, dor abdominal, dores durante a relação sexual e ardência e dificuldade para urinar. Já nos homens, é uma irritação na parte interna do pênis, corrimento leve de aspecto espumoso, lembrando pus, aqui como está na imagem, urinar várias vezes ao dia, principalmente no período da manhã, e tem um ardor durante ejaculação ou quando vai urinar. Já a transmissão acontece via relações sexuais. Não é comum que infecte outras partes do corpo, como as mãos, boca ou ânus, e é possível que a pessoa assintomática transmita a doença. E se não tratada, a tricomoníase ela pode causar complicações, como a infertilidade, câncer de colo de útero, parto prematuro, infecção urinária e favorecimento da infecção do HIV. O tratamento é via medicamentosa do metronidazol e o tinidazol por via oral em doses únicas, 2 vezes ao dia, de 5 a 7 dias de tratamento, e o tratamento é dos parceiros sexuais. Já a sífilis ela é causada pela bactéria Treponema pallidum, em contato com lesões genitais, ânus, retos, lábios ou boca, e ela também é transmitida de mãe para filho durante a gestação, que eu já vou explicar um pouquinho depois. E a doença ela costuma apresentar fases distintas, com sintomas específicos, sendo dividido entre sífilis primária, secundária e terciária. E normalmente essas fases são intermitentes e há períodos da latência, ou seja, em que a doença não se manifesta. E por causa disso, muitos pacientes podem nem notar a evolução do quadro, o que faz com que a condição receba o nome de mal silencioso.
Quando a doença ainda está no estágio inicial, ou seja, quando é sífilis primária, ocorre o aparecimento de cancro duro, que são essas feridas aqui nas imagens. Lesões avermelhadas nos órgãos genitais e na boca. Geralmente a ferida é única, aparecendo no local de entrada da bactéria, e caroços na virilha. Por outro lado, na fase secundária, ocorre 6 ou 8 semanas depois do desaparecimento das lesões causadas pela sífilis primária. Lesões espalhadas pela pele e nos órgãos internos. Também aparecem manchas vermelhas no corpo, dores musculares, dor de cabeça e de garganta, mal-estar, febre leve abaixo de 38 graus, falta de apetite e perda de peso. E essa fase ela costuma perdurar por 2 anos e surge em forma de surtos que regridem espontaneamente, mas que passam a ser cada vez mais duradouros. E por outro lado, a sífilis terciária ela só aparece nos pacientes que não conseguiram combater com efetividade a doença em sua fase secundária ou que não fizeram o tratamento adequado. Então, os sintomas vão ser problemas em órgãos internos, dores de cabeça constante, náuseas e vômitos frequentes, convulsões, perda auditiva, insônia, AVC, que é o acidente vascular cerebral, e entre outros sintomas. A transmissão é através de relação sexual desprotegida com uma pessoa infectada. O risco de contaminação são bem maiores quando há presença de feridas na vagina ou pênis, porque vai facilitar a passagem da bactéria para o sangue. E se houver feridas na boca ou na pele, a sífilis pode ser sim transmitida através do beijo ou do contato com as lesões. E durante a gravidez, mulheres que não trataram a sífilis correm o risco de passar a doença para o feto. E essa sífilis se chama sífilis congênita. E no tratamento, uma única injeção de penicilina já é o bastante para impedir a progressão da sífilis, principalmente se for aplicada no primeiro ano após a infecção. Senão, o paciente poderá precisar de mais injeções. E a penicilina, aliás, ela é o único tratamento recomendado por especialistas para mulheres grávidas diagnosticadas com sífilis. E mesmo que o tratamento nesses casos seja bem sucedido, o bebê também deverá ser tratado com antibióticos depois de nascer. E durante o primeiro dia de tratamento, o paciente ele poderá sentir sintomas como febre, calafrios, náuseas, dores nas articulações e dor de cabeça. E a boa notícia é que esses sintomas não costumam demorar mais de um dia. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Agora a gente vai falar de uma doença chamada de gonorreia. A gonorreia, ela é uma IST causada por uma bactéria. Essa bactéria se chama Neisseria gonorrhoeae, ou como é conhecida, gonococo. A doença, a gonorreia, ela pode ser pega por qualquer pessoa, mas ela é mais suscetível a aparecer em jovens, então tomem cuidado com ela. O período de incubação da doença é de 2 a 8 dias. O que seria esse período de incubação, pessoal? Esse período de incubação é o tempo que demora da bactéria, de você ter o contato com a bactéria até a doença começar a apresentar os primeiros sintomas. Então, se você pegou na segunda, pode ser que quarta-feira você já comece a apresentar os primeiros sintomas, certo? A gonorreia, ela é de fácil identificação nos homens, ela é bem característica, sabe? Por exemplo, os sintomas delas nos homens, ele é bem aparente. Porém, nas mulheres, ela pode ser muitas vezes assintomática, pessoal. Então, não apresenta sintomas tão aparentes assim. Porém, a mulher ainda assim pode ter gonorreia e estar transmitindo para outros sem nem saber que tem, entendeu? Então, tem que tomar muito cuidado com essa doença. A gonorreia, ela é a segunda IST mais transmitida no Brasil. Ou seja, ela só perde para a clamídia, que a Tainara vai falar logo adiante para vocês. Então ela é uma doença muito séria e está muito presente no Brasil, sabe? Tem que tomar muito cuidado com ela. Como vocês podem ver aqui, a Neisseria gonorrhoeae, ela é uma bactériazinha bonitinha aqui, ó. Olha só como ela é fofinha. Ela gosta de crescer e se multiplicar na uretra de homens e mulheres. Onde que fica a uretra, pessoal? A uretra é por onde sai o xixi, basicamente. Ela também gosta ela gosta de crescer e se multiplicar ali no útero das mulheres, nas tubas uterinas ali.
Mas não é só na região ali genital que ela cresce. Ela também cresce na boca, na garganta, nos olhos e no ânus. Então, fiquem ligados nos sintomas. Aqui, para vocês terem noção, o que ocorre quando ela cresce, por exemplo, na boca aqui, aparecem essas feridas aqui na boca, na garganta, essas feridas esbranquiçadas, cheias de pus, no pênis, aqui na uretra do pênis, sai esse pus aqui que deve ser uma coisa horrível de se lidar. Na vagina também é a mesma coisa, pela uretra da vagina fica toda saindo pus. E aqui a gonorreia nos olhos também, os olhos também ficam extremamente irritados, cheios de pus. Não deve ser uma doença muito agradável de se pegar. Mas quais são os principais sintomas então da gonorreia, pessoal? Na mulher, tanto na mulher quanto no homem, há a presença desses sintomas. Então, pode ocorrer dor ou ardor ao urinar, ou seja, vai doer muito para fazer xixi, sabe? Aquela ardência. Pode ocorrer a incontinência urinária. Pode ocorrer aquele corrimento amarelado ali, que é o das fotos aqui, por exemplo, aqui no pênis, aqui assim, ou na vagina. Então, ocorre esse corrimento amarelado aqui na forma de pus. E no caso foi, por exemplo, na boca ou na garganta, é aquela dor de garganta característica, pessoal. Como que ocorre a transmissão da gonorreia, pessoal? A gonorreia pode ser transmitida por basicamente todos os tipos de sexo. Então, tanto o sexo vaginal, quanto anal, quanto oral, você pode pegar a gonorreia praticando eles. Então, tome muito cuidado. E também, se a mulher estiver com gonorreia e estiver grávida, essa bactéria pode ser transmitida para o bebê durante o parto. Então é um risco. Que lembra que eu falei para vocês que as mulheres podem ser assintomáticas? Então, elas podem ter gonorreia grávidas e nem saber, aí quando vai fazer o parto, acaba infectando o bebê, infelizmente. E o melhor e único método de prevenção da gonorreia é a tradicional camisinha, pessoal, o preservativo, não tem jeito. Então, sempre que for fazer sexo, qualquer do tipo que seja, usem preservativo, se protejam, porque a gonorreia é uma doença muito comum, acomete diversos jovens, então tomem muito cuidado e sempre se previnam. Como que ocorre o diagnóstico, pessoal? Putz, suspeitei, tô meio mal, tô sentindo ardência, tô vendo um pus sair ali da uretra. Nos homens, essa ardência, esse pus e os outros sintomas, eles são bem característicos. Então, você vai no médico, o médico já vai desconfiar. Talvez esteja com gonorreia. Porém, ele pede um exame laboratorial para confirmar. Então, é retirada uma coleta ali, uma amostra ali daquele pus, daquela secreção amarelada ali da uretra e é levado para o microscópio. No microscópio, o o médico lá que vai analisar, o biomédico que vai analisar o microscópio, ele vai enxergar essa imagem aqui. Tá vendo essas bolinhas aqui, pessoal? Essas bolinhas, elas são as bactérias que causam a gonorreia. Então, se ele vê isso daqui no microscópio, ele confirma o diagnóstico de gonorreia. Já nas mulheres, pessoal, ocorre o mesmo processo, o mesmo procedimento em caso de suspeita de gonorreia. Então, se apresentar aqueles sintomas clássicos, o médico também vai pedir um exame laboratorial, vai fazer uma coleta, uma amostra ali da secreção, vai levar para o microscópio e vai enxergar isso daqui. Porém, como eu já havia destacado, nas mulheres a doença ela é meio ela pode ser assintomática, então é meio complicado de você diagnosticar a gonorreia em mulheres. Por isso que você tem que tomar muito cuidado com quem que você se relaciona. Apesar de você pensar que a pessoa não tem doença nenhuma, ela pode ter e nem ela mesma saber que tem. Então, por isso a importância de se usar preservativo. E o tratamento, pessoal? O tratamento da gonorreia, por ela se tratar de uma doença bacteriana, é basicamente a base de antibióticos, pessoal. Então, se você está suspeitando que está com gonorreia, coisa do tipo, você tem que ir até o médico, ele vai te diagnosticar e vai te prescrever o melhor antibiótico para essa situação. Detalhe que não apenas você, como também sua parceira ou seu parceiro sexual tem que tomar os medicamentos.
Por quê? Porque algumas das vezes, mesmo que o seu parceiro se apresente assintomático, a probabilidade dele ter adquirido gonorreia de você ou você dele é muito grande, entendeu? Então os dois têm que fazer o tratamento para quebrar esse ciclo da gonorreia. Há também uma outra doença que a professora Tainara vai explicar para vocês mais adiante na segunda parte desse vídeo, que é a clamídia, que geralmente ela anda muito juntinha ali da gonorreia. Então, geralmente quando ocorre o caso de infecção por gonorreia, também ocorre o caso simultâneo de infecção por clamídia. Mas isso vocês vão conferir com a professora Tainara logo a seguir.